Olá, boa noite a todos. Eu sou Almir Policarpo, esse aqui é o nosso canal, o Evangelho no Tempo da Pandemia, e nós estamos trazendo aqui uma série de reflexões, de exposições, que trata do que aprendemos com a pandemia. Então, esses mais de 2 anos aí que nós estamos nessa situação de pandemia, foram muitas as experiências, muitas as dores, muitas as dificuldades, mas elas trouxeram um monte de ensinamentos para cada um de nós. E a ideia é a gente entender esse momento, essas transformações, partindo da reflexão de uma pergunta do Livro dos Espíritos. E o tema dessa noite, que é a fé, não é um tema de muito fácil compreensão, né? Ela tem vários aspectos, mas nós lembramos da fé, geralmente, sobre o seu aspecto, com relação ao seu aspecto religioso. Então, cada vez que a gente fala em fé, a gente está sempre dizendo da questão religiosa, mas ela vai muito além disso, ela vai dentro da nossa essência, das nossas necessidades e das nossas capacidades. Então a fé está ligada com cada um de nós, com a nossa capacidade, com o entendimento de como conseguimos enxergar o mundo. E de fato a questão que a gente usa, né, partimos para começar essa reflexão, ela está dentro do capítulo do Livro dos Espíritos que traz a lei de adoração. E ela começa, aparentemente, tratando apenas desse aspecto religioso. Então, a questão 653A do Livro dos Espíritos, a pergunta 653A, é a seguinte: a adoração necessita de manifestações exteriores? E a resposta dos Espíritos é: a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as suas ações, lembrem sempre que o Senhor os observa. Então, a lei de adoração, né, muito resumidamente, traz para nós, trata da necessidade que nós temos de reconhecimento da existência do Criador. Então, se reconhecemos a existência do Criador, a lei de adoração tem como sentido a gente ter uma posição de respeito, de agradecimento, porque afinal foi do Criador que tudo partiu e que nos deu a oportunidade da vida, das várias reencarnações e desse aprimoramento espiritual que é a nossa missão aqui, principal aqui na Terra. Então, a primeira coisa que nos traz os Espíritos, né, o importante que nos traz os Espíritos, é que a fé não necessita de manifestações exteriores, mas sim desse sentimento íntimo, né? Ele fala na linguagem figurada associada ao coração. Então, às vezes, quando a gente fala em fé, a gente olha muitas pessoas que têm a necessidade de demonstrar sua fé com questões públicas, com escândalos até, com algumas coisas exageradas para provar que tem fé, mas isso não vale nada, né? Como a gente insiste sempre, as nossas ações exteriores, elas são simples da gente dominar, da gente fazer, da gente produzir. O que importa é essa transformação íntima, é aquilo que nós conseguimos transformar dentro de cada um de nós, que é a transformação do nosso espírito e que, novamente, é o objetivo maior dessa nossa existência, cada uma de nossas existências na Terra através das nossas reencarnações. Então, a fé, na verdade, é um processo de compreensão e identificação racional. Eu gosto sempre de lembrar que a doutrina espírita normalmente é assimilada por aqueles que têm dificuldade em compreender a fé da forma como normalmente é dita. Você tem que acreditar nisso porque alguém está dizendo, porque está escrito num livro sagrado. Alguém com mais conhecimento diz que tem que ser dessa forma ou de outra. E, por vezes, várias doutrinas, respeitando cada uma delas, trazem situações em que somos levados a acreditar, mas que fogem, inclusive, à nossa compreensão, que fogem à identificação racional que a gente pode fazer daquela situação. É certo que muitas vezes a gente precisa transcender a compreensão espiritual, mas tudo que é dito, né, para que a gente possa acreditar, tem que ter uma capacidade de comprovação, de verificação, de aferição, né? Então, pelo menos, eu como muitos conhecidos meus chegaram e permaneceram na doutrina espírita justamente quando percebemos que não éramos obrigados a acreditar em nada, né? Existia uma explicação filosófica de várias situações, essas explicações são ordenadas, coerentes,
né? Muitas situações a gente consegue testar, quando você fala de espíritos, das manifestações espirituais, etc., a gente consegue ir atrás, compreender, aquilo faz sentido, tem um raciocínio lógico, tem uma condição lógica de compreensão. Nós não temos fé porque alguém nos diz que devemos acreditar nisso. Nós estudamos, compreendemos, né, a doutrina dos Espíritos traz todo o mecanismo divino, a nossa possibilidade, os nossos desenvolvimentos, com uma lógica, né, assim, inquestionável. Então, é isso que faz despertar a nossa fé. Podemos acreditar porque aquilo faz sentido com o nosso racional. E aí, né, confirmando esse entendimento, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, traz lá que, para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Então, parte da doutrina isso. Né? A doutrina nos diz isso. A gente não tem que acreditar nessa fé passiva. Né? Isso aí, a gente acreditar numa fé passiva é transferir as nossas decisões, a nossa compreensão para um terceiro, seja ele uma entidade, seja ele alguém numa condição superior, numa doutrina qualquer, um guru, enfim. A gente está transferindo para alguém. Se alguém disse que temos que acreditar, temos que ter fé, acreditar, não. A fé tem que ser ativa, eu tenho que acreditar porque ela faz sentido, porque no meu mundo, no racional, as experiências, as explicações me levam a compreender que ela é verdadeira. A própria doutrina surge de uma observação crítica de Kardec. Kardec, quando foi convidado para participar dos efeitos de uma sessão lá onde tinham as mesas girantes, ele achava aquilo tudo uma bobagem, que aquilo uma coisa de enganar. Então, era tratado, nessas situações das mesas girantes, eram tratadas como um entretenimento da sociedade parisiense do século XIX. Então ele foi olhar aquilo, depois de muita insistência de um de seus amigos, mas foi completamente incrédulo, achando que tinha alguma coisa errada ali, que alguém estava fazendo algum truque, enganando os incrédulos. E quando ele começa a participar, ele começa a ver, ele entende que aquilo tinha alguma coisa de diferente, né? Que não existia nenhum movimento, que as pessoas não estavam em condição de fazer a mesa flutuar, a mesa bater, e como a mesa é inanimada, alguma inteligência havia de estar atrás daquele pensamento. E é isso que o move, essa curiosidade, essa confirmação de um evento físico muito simples e muito duvidoso, ele vai atrás e começa, com a ajuda dos espíritos, compreender aquele movimento, compreender a atuação dos espíritos, e aí os espíritos trazem a ele todo esse conhecimento, mostrando essa relação do plano espiritual com o plano material, das vidas sucessivas, do nosso aprimoramento individual, e com isso ele faz aquele, como bom pedagogo, como um estudioso sério no seu tempo, ele organiza a doutrina espírita dessa forma que a gente só tem agradecer a ele por nos dar essa oportunidade de ter uma visão de mundo que nos conforta e que nos explica todas as nossas situações, nossas alegrias, nossas dificuldades e esse longo processo evolutivo pelo qual passamos. Então, uma vez que a gente compreenda a doutrina, uma vez que a gente entenda tudo isso que os espíritos nos trouxeram, a gente vai ver lá todas essas facetas que existem na nossa vida, nas nossas relações, no que nos move, no que nos envolve, e a gente consegue ter essa visão do futuro, da nossa transitoriedade na Terra, das várias oportunidades reencarnatórias e a importância de cuidarmos do nosso espírito para que ele seja desenvolvido, sem, contudo, deixar de viver a nossa vida de encarnados, como essa vida de encarnado é a nossa principal ferramenta da nossa transformação espiritual. Então nós somos trazidos realmente a uma situação difícil, que é viver essa vida de encarnado, com as demandas materiais, com as nossas limitações ainda espirituais de compreensão, mas trabalhando sempre para valorizarmos o nosso espírito, pensando nessa vida futura. E não é uma vida futura de dizer, olha, vou esperar e quando eu morrer lá eu vou estar nessa vida futura. É compreender que essa vida futura, e ela tem uma necessidade de transformação e de aprendizado. Então é incessante, a gente está aprendendo, está trabalhando, está seguindo,
né? Ninguém vai sentar ao lado de Deus, né? Até porque ele não é uma figura, ele não é um homem, né? Ele é algo muito maior do que isso, né? Ele é a inteligência maior que concebeu tudo isso que nós temos, né? Inteligência suprema, como diz lá a primeira pergunta do livro dos Espíritos. Então, nesse sentido, a nossa fé, o sentido de fé, ele transcende muito essa visão somente religiosa e fortalece o nosso entendimento, a nossa vontade desse desenvolvimento de todas as nossas facetas, os nossos desafios e as nossas oportunidades da nossa vida material, como uma forma de transformar não só a nossa vida material, mas principalmente o nosso espírito. Mais uma vez, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, quando fala da fé divina, da fé humana e da fé divina, ele é claro ao dizer que o homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. Portanto, a fé é inerente à nossa individualidade, é a forma que a gente tem de compreender todas as nossas capacidades, todos os nossos potenciais, todas as ferramentas transformadoras que estão dentro de nós. E a gente olha para a fé não só como essa coisa de acreditar no Deus, é lógico, a gente acredita no Deus, o Pai Criador, mas é a fé nessa força que está dentro de nós, desde que fomos criados com a nossa centelha divina, de transformarmos, de sermos capazes, de termos essa capacidade de ir atrás do que desejamos, do que necessitamos e principalmente do que nós precisamos, que é o nosso desenvolvimento material para a transformação espiritual de cada um de nós. E a pandemia, nesse aspecto, mostrou-se como um grande desafio à nossa força, a essa força da nossa fé. Porque, afinal, né, como ter fé num cenário de tanta dor? Como ter fé numa situação em que pouco ou nada podíamos fazer das nossas atividades rotineiras, né, que nos era impedido ali, ou dificultado a nossa transformação do mundo, das nossas necessidades, das nossas dores, porque tivemos que ficar aí afastados com distanciamento do trabalho, dos amigos, enfim, a maioria de nós, né? Lógico que muitos continuaram trabalhando, o mínimo para que a sociedade continuasse se alimentando, se transportando, algumas atividades essenciais, mas a grande parte, né, ou boa parte de toda a população teve que ficar trancado dentro de suas casas, olhando para aquilo. E como é que a gente podia ter fé, principalmente quando esse processo da pandemia se iniciou, quando você está diante de uma situação que é de completo desconhecimento e de desinformação. Ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia para onde íamos, né? Situações contraditórias, explicações contraditórias do mesmo fato, né? Então, esse aí foi um momento de dor, de desconhecimento, de insegurança, medo e de tantos outros sentimentos difíceis pelos quais pudemos experimentar e não vamos esquecer tão cedo. No entanto, somente essa fé que tínhamos, cada um dentro de nós, em nós mesmos, na ciência, né, na nossa capacidade de superação, foi o que nos deu coragem para suportarmos o inevitável. Se estávamos naquela situação, e aquela situação foi colocada para nós, é porque tínhamos que passar por ela. Era o nosso caminho, a gente não tinha como transformar, enfim, tínhamos que ter a fé de seguir adiante. Né? A gente trazia para a nossa mente as lembranças de outras situações muito difíceis pelas quais passamos e suportamos, e aí a fé, é isso que está dentro de nós, a gente consegue pensar, né, que tem um Deus que nos auxilia, que nos dá força, que nos coloca a aprovação, que a aprovação faz parte do nosso desenvolvimento, e isso nos dá energia, nos dá força, né, para seguirmos adiante, e foi o que fizemos, estamos aqui, afinal, superamos esse momento. E ainda que a gente possa não conhecer aquilo que está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da importância da fé e esse movimento de resistência, né, esse item do capítulo 12 traz que somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe são desferidos no interesse e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai
para diante o olhar. Então, nessa forma de ver, a doutrina espírita, ela nos coloca numa situação de muito conforto, de compreendermos que essa nossa passagem pela Terra é transitória, que nós estamos aqui, vamos cumprir a nossa parte, né? Devemos nos esforçar, devemos aproveitar a oportunidade da melhor forma possível, mas temos que olhar adiante. Né? Assim como nós estávamos sofrendo, outros sofreram mais, outros desencarnaram, cada um teve lá o caminho que necessitava seguir segundo as suas necessidades reencarnatórias. Então, assim como muitos desencarnaram com dor, com sofrimento, né, para tentar a recuperação no plano espiritual, outros também sofreram, passaram por dor, mas foram para o plano espiritual por terem cumprido aqui aquilo que vieram fazer e seguramente hoje já estão trabalhando, auxiliando e transformando a situação no plano espiritual dentro desse mecanismo reencarnatório de estarmos aqui, estarmos no plano espiritual, sempre buscando o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. E foi essa capacidade de compreender, né, através do que temos cada um dentro de nós, né, que todas essas dificuldades, problemas, dores, que eram transitórias e que eram principalmente necessárias para o nosso crescimento. Foi isso que nos sustentou e nos trouxe até aqui. Se nós tivéssemos desanimado, não tivéssemos essa fé, não acreditássemos na nossa capacidade de transformação, de superação e de aprendizado, nós teríamos fenecido, teríamos entregue e, eventualmente, teríamos largado várias das nossas atividades reencarnatórias inacabadas ou não feitas completamente. Então, a gente tem que entender que se estamos aqui é porque temos aí que compreender os efeitos e as transformações que essa pandemia nos trouxe, né? E porque quais essas capacidades, essa fé, isso que nos transformou, que acabou fazendo a gente resistir com sucesso. E a gente tem então que buscar dentro de nós essa fé e a importância de termos permanecido. Nós não estamos aqui de graça, nós não estamos aqui a passeio, né? Então, a gente está olhando num momento em que houve um desencarne coletivo gigante, né? Acho que nunca na história do mundo tantas pessoas desencarnaram ao mesmo tempo, né? Num curto período de tempo, com tanto sofrimento, com tanta insegurança, com tanta dor. Nós temos que lembrar sempre, e aí podemos voltar na questão do Livro dos Espíritos, que fala da adoração, né? Desse sentimento, lembrar do Criador e lembrar que Ele nos deu essa força e essa oportunidade de estarmos aqui para fazermos alguma coisa. Então, o que a gente tem que fazer de aprendizado maior em relação à nossa fé é que a gente possa buscar essa fé com toda a força dentro de cada um de nós, no nosso íntimo, para preservarmos esse desenvolvimento e a melhoria tanto da nossa vida como das relações com aqueles que estão conosco nesse momento de reencarnação. Então, é o momento da gente aprender, como a gente tem visto aí em outros temas que temos estudado e temos trazido como exposição, né? A caridade, a resignação, a paciência, são todas ferramentas que nós desenvolvemos para aquele momento. E tudo isso é um aprendizado, e tudo isso não pode ser encerrado dentro desse período da pandemia. Isso veio para ficar, a gente tem que aproveitar, tem que ter inteligência emocional, tem que ter a nossa maturidade espiritual para aproveitarmos essa capacidade de resistirmos, de perseverarmos, de aprendermos, de desenvolvermos e de entendermos as perdas, as necessidades que nós temos como o caminho do futuro. Então estamos aqui, sobrevivemos a essa pandemia, né? Agarrados a essa nossa fé, e nós temos que levar isso adiante e aproveitar, porque esse é o caminho inexorável. A gente tem que aprender, transformar, crescer e ajudar e seguir com todos aqueles que estão nessa nossa trajetória reencarnatória. Então, que a gente possa refletir bastante sobre essa nossa importância, do nosso crescimento, a importância e agradecer estarmos aqui, termos passado por esse momento tão difícil, estarmos de novo restabelecidos e com força para darmos o melhor, fazermos o melhor e nos transformarmos. Eu agradeço a companhia de todos, então que a gente possa estar junto aqui na próxima semana, e a Flávia vai trazer para nós o tema destruição, e vai partir do estudo
com a questão 737 do Livro dos Espíritos. Uma boa semana, uma boa noite, uma boa semana a todos.